dia para todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede, né, para a glória de Deus. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. 26 anos, vou fazer 27 anos que eu estou na fé, irmão. Servindo a Cristo, andando com Cristo, fazendo a obra de Deus. Já fui pastor de 4 igrejas, já dirigi 4 igrejas. Estou 9 anos nessa casa aqui, 9 anos nessa casa. Tenho uma caminhada com Cristo. Só que a Bíblia fala, Marcelo, que aquele que está de pé cuida para que não. Eu tenho 26 anos na fé, mas se eu não vigiar, é 2 palitos para cair. Menos 26 anos. Menos 26 anos. E o pior, que se você for pego em pecado, morrer no pecado, não se arrependeu, esses 26 anos, lá em Ezequiel vai dizer que não valeu de nada. Então eu medito muito isso, eu estava meditando agora nisso aí. Né? Para mim é um orgulho em Cristo. Há 26 anos limpo das drogas, da bebida, das coisas erradas. Mas também 26 anos que eu luto para não voltar para essa vida. E se eu não vigiar, hoje eu posso pecar, morrer e ir para o inferno. E esses 26 anos não serviu para nada. Para nada. Fazendo uma reflexão, o tempo que você passar aqui, irmão, é ótimo. Está limpo. Mas e quando você sair, vai colocar tudo isso a perder? Por causa de um copo de uma cachaça? Por causa de um cigarro? Por causa de uma cocaína, de um crack, de um cigarro de maconha? Uma fornicação, um adultério, um furto? Você vai colocar tudo a perder, tudo que você está conquistando aqui? Não é verdade? Por isso nós temos que vigiar, orar, para não cair em tentação. Tudo é uma brecha. Tudo é uma brecha. Se der uma brecha, meu Deus. Está fugindo 24 horas constante no nosso mundo. Hoje de madrugada eu estava conversando com meu Deus e está dizendo para o meu Deus, eu sou tão falho, tão fraco. Me ajuda, me fortalece, para na hora das adversidades eu ser mais forte, não me entregar à fraqueza. Eu estava hoje conversando com Deus, pedindo a Deus. Porque o diabo ele quer só um motivo. O apóstolo Paulo diz assim, não tem lugar ao diabo. O diabo só opera se nós der lugar. O diabo não conseguiu operar na vida de Jesus, porque Jesus não deu lugar a ele lá naquele deserto. Então o diabo só vai operar, Rodrigo, na nossa vida se nós der lugar. Se nós der lugar. O desejo de beber é nosso. Aí o diabo fica só assim. Se eu for beber, ele diz assim, agora ele deu a brecha, agora eu entro, agora é comigo. Então é assim que funciona o diabo na vida de uma pessoa. Mas enquanto eu resistir, enquanto eu lutar contra a tentação, o diabo não vai poder fazer nada. Ele vai só tentar me levar a uma queda. Mas ele não vai ter poder enquanto eu não der esse poder. É mesmo, porque quando eu caí aí, eu falei, aconteceu o que aconteceu, né, pastor? Mas depois que eu ia ver, mesmo cair na realidade assim, eu já estava 2 dias virado numa palestra dando maquininha e cocaína. Porque você fica cego, não faz que entra mesmo, pastor. Isso aqui nem o senhor falou, foi uma palavra certa mesmo. Dá lugar, né? Ele se apoderou. Ele, no momento, ele só põe à vontade. Vai, não dá nada, para. Depois que você foi, o bagulho fica doido. Só um minutinho, pastor, para não tomar muito tempo. Quando eu vim numa igreja, o pastor pegou uma coisa assim que marcou muito. De um lado da rua, tinha um homem do outro lado da igreja, porta com porta. O diabo saiu, atravessou a rua e ficou de perna com as cruzadas, com as pernas na parede, o costume do ser humano, na porta da igreja. O pastor chegou lá fora e falou, ei, diabo, seu lugar não é na porta da igreja não, seu lugar é lá dentro lá. Ah não, lá já é tudo meu. Não se preocupe com aqueles que estão lá dentro. Os que estão aqui, ó. A partir do momento que algum irmão da igreja pisar torto aqui fora, pega. Porque lá já é tudo meu. Por que eu tenho que estar aqui?
Então o quê? Quem é do mundo, o diabo já ganhei e está ali. Eu quero que entenda. Porque nós estamos aqui agora. Fugindo, coisa, para poder pegar um. Antigamente, talvez era assim, irmão Francisco. Só que hoje é assim. Hoje, e eu vou te dar um exemplo bíblico. Isso aí é a mente que nasceu no passado. Na ceia, Jesus ministrou a ceia. Onde é que o diabo estava? Estava lá fora ou estava dentro? Aonde foi que ele entrou em Judas Iscariote? Lá fora ou dentro? Dentro. Do lado de Jesus ainda mais. Então assim, o diabo hoje, se você der brecha, ele entra aqui, irmão. Ele na sua vida faz aqui dentro, porque você não está esperando lá no portão, não. Ele entra aqui, nessa mesa aqui, agora. Se tiver alguém aqui, irmão, com a mentira, com o engano, com o furto, com o pecado, ele entra aqui e fala o que ele quiser, se Deus permitir, porque ele está em pecado. Hoje dentro da igreja, irmão, o mundo está dentro da igreja. De primeiro para pecar, irmão, eu tenho 26 anos atrás, o cara ia para o mundão. Hoje em dia não precisa mais sair da igreja para fumar maconha, tá, entendeu? Hoje as pessoas fumam maconha no banheiro, maconha não, porque é por causa do cheiro, mas cheira dentro do banheiro da igreja. Dentro do banheiro da igreja. O pastor tinha um evangelista na igreja, quando o pastor descobriu, disciplinou ele não queria disciplina, foi embora. O cara pregava, o cara descia do altar, ia no banheiro, cheirava, subia no altar e depois pregava. O pastor descobriu, chamou ele, disciplinar ele, afastar ele de todo ele, disse assim, não, eu estou indo embora. Tem igrejas aí que me aceitam desse jeito, eu disse, desse jeito. Então, irmão, não se engane, tá? Não se engane. Se um de nós aqui, irmão, estiver em pecado, estiver fazendo coisa errada, o diabo já te pega aqui dentro. Sabe por quê? Porque eu também te dou um exemplo bíblico. Uma das 7 igrejas, a qual Jesus manda João escrever, numa das 7 igrejas, que eu esqueci o nome da igreja agora, que Jesus disse assim, ó, disponha da igreja, que lá naquela igreja tem a sinagoga de Satanás. E quem é a sinagoga de Satanás dentro de uma igreja? É um irmão que está em pecado, é um obreiro que está em pecado. Porque assim como nós somos templo e morada do Espírito Santo, assim também a pessoa em pecado é o quê? É moradia do capeta. Ele está lá, o tipo dentro da Bíblia, sabe onde? Mateus capítulo 12, do 43 ao 45. Eu vou voltar da casa de onde eu saí. Então não se engane não, irmão. O diabo pode estar aqui na vida de algum de nós aqui. Abaixa da brecha, abaixa está em pecado. E outro, irmão, por que o diabo se manifesta, pastor? Porque muitas das vezes o diabo também Deus permite, porque ele é enganador. Ele está aqui enganando, glória a Deus, mas é o diabo que está dando glória a Deus. O diabo conhece a Bíblia mais que o diabo. Pastor, eu não concordo nisso, tá bom, irmão, então tá bom, vamos lá, Paulo e Silas. Estão indo para a oração, se eu não me engano, lá em Filipe. Quem está lá na praça, lá, elogiando os homens de Deus? Quem é? O espírito enganador. Na mulher. Vamos lá, irmão. Uma das 7 igrejas. Uma que se dizia profetiza. Eu estava lá profetizando lá na igreja. E quem estava usando ela? O Espírito Santo era o diabo. Era o diabo. Agora as pessoas não lê Bíblia e se lê de cabeça para baixo ou não entende. Você está entendendo? Acha que o diabo não entra no lugar desse aqui. Se o diabo entrou na ceia, não vai entrar aqui. Quem somos nós, irmão? Para enganar Deus aqui dentro. Para enganar Deus dentro da igreja. Nós precisamos, irmão, desculpa a minha fraqueza, é criar vergonha na cara. E parar de brincar, de achar que é crente, se vir no diabo. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. E ontem tem muita gente que brinca com as coisas de Deus, é casa de recuperação. Tô para ver, viu? Tô para ver, irmão. Só que esse baixinho aqui, ninguém me engana com palavra. Quando eu coloco os olhos no cabo, irmão, eu vou... Quando eu aponto, é porque eu sei. É porque eu sei.
Não estou 9 anos aqui para ser enganado pelo diabo, não. Eu não estou 9 anos aqui servindo a Cristo, está entendendo? Com um filho do capeta eu vim aqui me enganar. Ele pode enganar pai, mãe, esposa, pode enganar quem foi, filho. Vamos lá, Atos capítulo 5. Vamos essa passagem, eu estou tendo uma reflexão aqui. Segundo aqui, aproveitando de caipira. Você vai já ler agora o capítulo. O rapaz foi trabalhar lá, falou para cá que não tinha bebido. Aí o senhor olhou bem para ele e falou, pode mentir. Aí ele confessou o senhor. E ele disse assim, ó. E ele disse assim, o espírito que o senhor serve eu também sirvo. Aí ele disse assim, está queimado, Satanás. O espírito está em mim, o espírito de santidade. O espírito está em você, é o espírito enganador. O pastor, é o diabo falando. O espírito que eu disse. Aí eu peguei e disse assim, quer dizer que você está dizendo que você não bebeu? Eu disse assim, não bebi. Eu disse, está certo, irmão. Você não bebeu. Todas as suas ações você não bebeu, né? Bebi não. Eu disse assim, e de onde é que está vindo cheio de cachaça na sua boca? Aí ele confessou. Pastor, me perdoa, pastor. Pastor, estava vergonha de falar. Eu disse, meu irmão, você é muito cara de pau. Olha aqui para mim, irmão, você é muito cara de pau. Ele bateu de frente, pastor. Eu estou em tempo de desmaiar aqui por causa do cheiro da cachaça e tu vem dizer para mim que tu tem o Espírito Santo. Eu disse, rapaz, eu vou dizer para você. Graças a Deus nós vivemos na graça, viu, cara? 50 cada um, não, Não, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se Deus me der um dom para me fazer um livro, para me escrever, cara, porque eu vou dizer uma coisa aqui, e na história todinha tem o santo e o errado. Eu acho que nesse livro o errado sou eu, os santos são todos esses que bebem, fumam, usam droga, tá entendendo? Mente, engana, furta aqui dentro. Eles que são os bonzinhos. O errado, o ruim sou eu. Ele ficou nervoso ainda, né, pastor? Hã? Ficou nervoso. O Robertinho lá que viu ele, falou pra ele, Marcelo, tá, ó. Falei, bicho, será que... Não, e o outro que subiu de 4 pés ali, mano, que foi assinar no fórum, foi assinar, tudo voltou bêbado, aí subiu de 4 pés ali, depois voltou pra mim. Eu olhando pra cara dele assim, desse jeito. Você tem alguma coisa pra fazer pra mim? Assim, pastor, disseram aí que eu bebi. Eu disse, disseram que você bebeu? Eu disse, foi. Eu disse assim, e por que você tá subindo de 4 pés ali? Aí disse assim, não estou muito bem não, pastor. Aí eu disse assim, cara, não tem nem como tu disfarçar, né? Que tu tá igual a maravilha aí. Eu peguei, não. Aí nesse tempo era mais claro, eu disse, você é vergonha mesmo, viu, cara? Cara, diante da casa de Deus, do líder espiritual, ainda dizer, pastor, por que assistiu isso pro senhor? A carne é fraca, pastor. Eu bebi porque a carne estava fraca. Eu disse, meu Deus do céu. Então, eu queria que um cara desse estivesse diante do irmão, de uma facção, para ver se ele tirava com a cara do cara desse. Tá entendendo? Para ver se tirava. Vem tirar na cara do pastor aqui, sabe que não vou fazer nada. Mas eu não vou fazer nada, mas ele encontrou lá fora, perturbado, que faz ele. Isso que eu digo para você, Rodrigo, para mim te aturar aqui, só Deus. Para mim aturar tu, Alexandre, só Deus na minha vida. Para mim aturar vocês, só Deus na minha vida. Aí você diz assim, eu estou aturando o pastor Juscelino, você não é obrigado a me aturar não, porque na hora que você quiser ir embora, só arruma a mochila e ir embora. Ninguém te prende aqui. Só Deus para mudar, para me aturar. Tá entendendo? E Deus me usa para tentar ajudar um de vocês. E muitas das vezes, eu vou usar essa expressão assim, só que muitas das vezes vocês nem querem. Só estou enganando aqui a família. Tá entendendo? Uma ligação dia de sábado eu estou bem, tá não. Tá não. Não para de enganar, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito sério, isso aqui, ó. Para chegar na nossa mão, Marcelo, teve preço de sangue. O Leonardo hoje está com a oportunidade, vai lá na casa dele. Ó. Hoje ele vai saber se ele está bem ou não. Hoje é a prova na vida dele. Ó. E se ele usar quando ele chegar aqui, eu sei.
Eu sou prova. Aí perde tudo. Tá entendendo? Sou treinado, pastor. Hoje é um teste na vida desse menino aí. Eu acredito que está assim a besta, nas portas do céu, Leonardo. As portas estão assim, na porta do céu. Dependendo da atitude dele, vai lá hoje, entrega a besta. Dependendo da atitude dele, diz assim, volta para trás a Você besta. tem que passar pela prova primeiro. Toda bênção que é uma prova. Qualquer um de nós, pessoas que vai para as vendas, Não é qualquer um. você está entendendo? Eu aqui, qualquer um de nós, é qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Agora nós vamos aprender com a mulher. A gente não quer aprender com o líder, não quer aprender com nossos erros, não quer aprender com os heróis da fé, nós vamos aprender com a mulher agora. É uma vergonha, não? Não é vergonha não. É não. Uma mulher usada, uma mulher de Deus, não é vergonha não. Muitas das vezes nós temos uma mulher de Deus do nosso lado, nós temos a mulher de Deus pela farinha, pela droga, pela bebida. Mas eu não duvido da mulher, então a gente tem que aprender um pouco com as mulheres também. Dominical, não é pastor, a aula dominical está sendo, né, pastor? Está sendo, né? Bastante. Lê aí, Leonardo, lê. A história de Dorcas. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naquele dia que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então voltou-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Uma vida que deixa marcas. É o tema desse ensinamento. Dorcas era uma mulher simples, mas extraordinária. Não pregava em praças, nem realizava milagres públicos. Seu ministério era silencioso, costurando roupas para os necessitados e ajudando os pobres. Irmão, se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus de coisas simples realizando coisas grandes. Coisas grandes. Tem pessoas que só é elogiada na morte, né? Ai, fulano era bom, ai, fulano era isso. Ai, porque fulano morreu. Só que a gente vai ver nessa mulher aqui, irmão, apresentado as obras dela. As obras dela. Irmão, a Bíblia diz, irmão, lá em Daniel, que muitos ressuscitarão, uns para alegria eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Agora você imagina aí, irmão, a pessoa morre, não pode acender vela, é crente. Estava na igreja, usava gravata. Não, é mulher de Deus, estava na igreja, ia para o monte. Só que aquele que a gente achava que era o homem de Deus,
estava adulterando, morreu no adultério. Aquela que morreu, que a gente achou que era uma mulher de Deus e não era. Porque conseguiu esconder até a morte o pecado. Só que aqui Daniel fala que vai ter a ressurreição. E aqui vai ser apresentada as suas obras. Se lembra de Mateus capítulo 25? Apaga aí, apaga aí. Mateus capítulo 25, que separará a ovelha dos bodes. Aqueles que não estão escritos no livro da vida, aqueles que morreram achando que ia para o céu, e agora os anjos vão atar mão e pé e jogar onde? Do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, irmão, é isso que nós temos que se preocupar na nossa vida. Não é se nós estávamos tendo uma igreja. Tem uma vez que eu recebi aqui um rapaz, e aí a mãe dele pegou e disse assim: pastor, eu só queria vir se fosse para cá. Eu disse: por quê? Não, porque sabe que aqui é uma casa evangélica. Eu disse: foi mesmo? Disse: foi. Só que assim, no decorrer dos dias, esse cara não queria nada. Aí eu me lembro que com 8 dias eu sentei com ele. Eu disse: por que você queria ir para uma casa evangélica? Você não foi para outro canto? Ele disse assim: não, porque em outros cantos é mais bagunçado. Casa evangélica eu sei que é mais organizado. Eu disse assim: mas o que deu você procurar um lugar evangélico que você não quer nada com Deus? Foi o que eu disse para ele. E você não quer nada com Deus. Sua mãe está pensando lá que você está bem, aqui você não está, irmão. Vou ligar para sua mãe. Não, pastor, não faça isso não. Eu disse: não, você vai enganar o capeta. Aqui não. Posso te dar outra oportunidade. Tu melhora, irmão, realmente para tu ser o que você prometeu para sua mãe, ou senão, já era. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? É um exemplo que está lá em Mateus capítulo 25. A gente engana aqui, a gente consegue disfarçar ali, a gente tem uma boa lábia para poder, como a gente diz, mas quem faz isso é o capeta, entrar na mente da pessoa. Mas só que naquele grande dia, irmão, as nossas obras vai ser o quê? Apresentadas. Aí, irmão, já era. Aí não tem mais como enganar. Porque veja bem, irmão, se nós morrer hoje, pensa nisso aí. Para alguns vai ser alegria. Irmão, eu já ouvi lá no Ceará uma mãe dizer: graças a Deus que parou meu tormento. O filho morto. Eu já ouvi. Imagina que esse cara fazia pra mãe também, né? O irmão da minha sogra aconteceu a mesma coisa. Aconteceu também, né? Eu já ouvi. A minha avó, pastor de mulher que chamava de vó, com todo respeito, não estava mais com ela quando ela faleceu, eu sofri muito, né? Ela falou: graças a Deus, bom que o senhor levou meu filho. Irmão, agora você acha que nós, dando trabalho, você não. Por aí você tira. Irmão, não se engane, irmão. Não se engane. Não se engane. Usuário de droga, viciado,
E só tira a paz. É um peso. Só tira a paz. E o pior de tudo, ele leva para dentro de casa a desgraça. Meu irmão, ele é puramente de carro. Os 2 filhos da esposa são da igreja. Ele foi para lá, ficou 3 meses, ela falou, você pode ir embora, que eu não aguento você mais. Mas esse é o que morreu na droga, não, né? Não, ele é puramente de carro. Ele tá morando na casa da minha mãe, porque minha mãe morreu. Mas só tem o irmão que morreu, né? De cachaça? Não, ele morreu de acidente de carro. De acidente de carro. É. Eu só estava contando uma vez do que usava, né? Não, o filho da droga tá vivo ainda. Tá vivo ainda, Tá, né? porque lá, Deus não leva não, porque não quer aquilo lá. Se eu não quer aquilo lá, não. Aí é forte. Pessoas que, Já está dando uma oportunidade para ele se arrepender, né, só disso? pessoas que dizem que o usuário do lado é a escola da sociedade. É o lixo da sociedade. Eu não acreditava nisso não, mas em tempo, até antes de eu entrar aqui dentro, eu passei a acreditar. Irmão, Não tem valor nenhum. Você irmão, eu acredito, irmão, porque eu era, irmão. mas eu Irmão, eu só envergonhava minha mãe, eu só envergonhava minha esposa. E o pior é porque a gente muitas das vezes não quer reconhecer isso, né? Não quer reconhecer isso, você está entendendo? Mas é, irmão. Não vê a própria verdade. É uma coisa que, tipo assim, irmão, ó, e quando você está controlando, tá tudo bem. Mas chega um momento que você não controla ela que te controla. E quando ela começa a te controlar, já é. E quando você está controlando, beleza, irmão. Dá para disfarçar. Dá para ir levando a vida, para enganar. Mas chega um ponto que você não controla mais ela. E quando ela começa a te controlar, já era. Aí já era agora. Já foi. Aí pronto, irmão. Então esse é o grande problema. Quando se fala vício, é porque você já perdeu. Quando esse nome vício, é porque já perdeu o controle. Já perdeu o controle. Só que veja bem, irmão. Olha só. É uma prova nós aqui dentro dessa casa que dá para nós vivermos sem droga. A nossa felicidade não está em droga. Se a nossa felicidade tivesse em droga, irmão, a droga não tinha destruído caráter, confiança, casamento, família. Tudo, um bocado de coisa. Irmão. Eu sou uma prova viva disso. Irmão. Não foi em vão que Deus me trouxe para cá, me colocou aqui, porque eu vivi tudo isso, irmão. Eu vivi tudo isso. Eu tinha casa imobiliária, aí minha frente chegou, pai, cadê a geladeira? Ah, queimou, mandei consertar. Um mês depois na geladeira. Ô pai, cadê a televisão? A televisão quebrou. Ô pai, cadê o bujão de gás? Não, o rapaz foi buscar o gás. Ô pai, cadê o fogão? Não, o fogão estava entupido, vem de consultar. Pai, cadê a máquina de lavar roupa, pai? Pai, o senhor está perdendo uma droga, pai. Não, não tô. Você tá, pai. Não, eu vou internar o senhor. Eu falei, não precisa internar, não. Aí eu acabei de meter o pé pelas mãos, eu larguei tudo e fui pra rua. Fiquei 15 dias na rua. Foi depois onde eu estava que eu saí de lá para isso antes da primeira internação. Ou seja, eu... Saí de lá, voltei no mesmo lugar de novo, pastor, no mesmo inferno. Ou seja, eu saí de uma casa de oração, 2 meses, curado, já estou bom. Fui para rua. Fiquei 1 semana sem a droga. Sendo muito tranquilo. Mas aí eu fui morar na mesma pensão onde eu já morava. Bati a nota com o seguinte. Fica ocupado, fica ocupado. Casa vazia é a oficina do capeta. É muito ruim, isso congregar. Marcelo, é muito ruim. Olha uma diferença que nós aqui, nós conversa, assiste televisão junto, brinca o dominó, vai para a igreja junto, nós estamos aqui, o dia todinho nós estamos acompanhando. Agora você imagina, você tem essa experiência, muitos sabe que tem experiência. Agora, vamos lá. Aí, nós que somos ex-usuários, vai morar só. Olha o perigo. A depressão. É um perigo, cara. Perigo. Você sente falta É um perigo. das pessoas que estão ao seu redor. É um perigo. Para quem já morou só, tá? Pense muito bem, irmão. Pense muito bem. Você pode sair daqui, irmão, você pode sair daqui cheio, tá? Só que você vai estar naquela casa lá um vazio. É 2 palitos, irmão. Você está me dando essa reflexão agora.
Há uma diferença, nós conversamos com aqui no dormitório, tem uns 3, 4, 2, conversa, tá entendendo? A gente está sempre ocupado, com a mente ocupada. Agora você imagina uma oração. Imagina o final de semana, você, aquele vazio só. Para casa do Senhor, E a família vai demorar para trabalhar e na para casa gente. do Senhor, cruel. A família vai demorar para afastar da igreja. Se já estava conversando com o Marcelo, pastor, eu falei, a pior parte é quando você para assim para dar aquela relaxada e fica pensando. Aí que ia pintando mesmo, tá? Pô, você trabalha a semana toda, você merece tomar uma. Se você parar para dar ideia para você mesmo, já é. Quando você estiver sozinho, o que vai acontecer? Você vai sentir falta das pessoas que você estava conversando. Aí, ou seja, ou o cara vai se entregar nas drogas de novo, ou ele vai voltar para casa de recuperação de novo, para pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui. Lá fora estava bem, mas deixa eu ficar aqui de boa. Agora está voando. Amém, irmão? Primeiro tópico. Uma vida cheia de boas obras. Você coloca aí, uma vida cheia de boas obras. Versículo 36. Versículo 36. No versículo 36 diz assim, ó. Na cidade de Jope, ou de Jope, né? Havia uma seguidora de Jesus, chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo. Ó, nós estávamos falando aqui que agora de tempo, né? Olha o que é que diz aqui. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Ou seja, ela ocupava a vida dela no trabalho social. Primeiro, Dorcas não apenas cria, eu creio, não, ela também servia. Ela também servia. Ontem eu estava conversando com um pastor, eu vi o pastor Carlos, que é o pastor daqui. E você veja bem, irmão, foi um dos pastores que me ajudou e me deu apoio aqui no começo. Ou seja, 9 anos que eu conheço esse pastor. Interessante, na igreja lá dele, lá é um ministério que quem chega de fora, ele não dá oportunidade. É uma igreja que ele não dá oportunidade para ninguém, só para ele. E o que é mais interessante, ele abriu a exceção e disse assim, ó, o ministério aqui não dá oportunidade. Mas o pastor Jusilando, a casa de recuperação, eu vou dar uma oportunidade para ele, porque Deus está tocando no meu coração para me dar uma oportunidade para ele. E ele confiou o altar, o microfone, eu trouxe uma saudação para a igreja. E ele disse, pastor, esse ministério não trabalha desse jeito, mas está abrindo uma exceção para você. Isso é muito honroso. E ontem eu estava conversando com ele e disse assim, pastor, tanto tempo. Eu disse, meu querido. Ele disse assim, vamos marcar um café para nós conversar. Eu gosto muito do senhor. Também gosto muito de você também. Então assim, irmão, amizade não tem preço, cara. Irmão, 9 anos que eu conheço esse pastor. Nunca ouvi falar mal dele aqui em Bragança. E olha que eu conheço muita gente aqui em Bragança. A postura dele é a mesma. Conheço membros que se congregam com ele. Mesma pessoa. Nossa amizade é uma amizade. Ele sempre acompanha as lives dele. É um dos que acompanha. Então, irmão, isso não tem preço. A gente ser honrado por outras pessoas, irmão. A gente servir, irmão, outras pessoas. Dorcas preencheu o tempo dela servindo. Agora você imagina, eu passo a semana trabalhando, no final de semana, eu me congrego, eu podendo ir servir a Deus lá naquele ministério, dia de domingo de manhã, escola dominical, depois da escola dominical, evangelismo,
né? Aí, à tarde, tem intercessão na igreja, de noite o culto. Só que aí eu vou passar o domingo em casa, irmão. Eu vou para talvez qualquer outro canto, eu tenho esse compromisso na igreja onde eu me congrego, eu não vou. Tem... a igreja que eu me congrego, de sexta-feira sobe um monte. Não, estou cansado. Toda sexta, professor? Hã? Toda sexta. Se eu não me engano, toda sexta lá é. Toda sexta. Né? Aí tem uma vez por mês que sobe um monte, aquele monte que é alto que sobe. São Roque. Ele libera também quem quer ir. Também. Tem tudo, né, pastor? Tem tudo. Tem tudo. Certo, né? Tem tudo. Todo dia tem culto nas igrejas que moram perto ali. Então, assim, tem como eu ocupar minha mente. Não, mas assim, aí eu foco o trabalho, a igreja eu vou quando der, quando eu quero, quando eu tiver com vontade. Aí, irmão, pode esperar que é. Pode esperar. Agora eu te pergunto, irmão, qual é o valor que uma mulher dessa, nessa época, tinha no ministério? Nenhum. Para os humanos, né? Hã? Para os seres humanos, né? Não tinha nenhum valor para o homem, né? Mas para Deus tinha. Não, é o que eu estou falando, para esse povo aqui. Qual era o valor que a mulher tinha, irmão? Para começar, as mulheres eram rejeitadas. Só que na igreja do Senhor, a mulher tem valor. Só na igreja de Jesus Cristo, a mulher tem valor. Você aí na live aí que acha que você não tem nenhum valor, eu sou desprezado, o que eu faço ninguém reconhece. Para com isso, irmão. Faz a obra para Jesus. Você viu que ela tinha tanto valor para Jesus que Pedro foi lá e ressuscitou ela. Isso. Agora, vou dizer uma coisa. Quem foi na terra que ressuscitou ela, irmão? Homem nenhum tem esse poder, irmão. Agora, quem foi lá? Um Pedro da vida cheio de Deus. Deus usou Pedro lá para Pedro fazer a obra. Mas vamos lá, que isso é na outra parte. Uma vida cheia de boas obras. É o primeiro tópico. O primeiro ponto nós vemos aqui, Dorcas não apenas cria, ela servia. Segundo, suas mãos eram instrumentos. Porque foi lido aí que ela costurava roupas para os necessitados. As mãos dela eram instrumento de bênção na vida das pessoas. Irmão, o apóstolo Paulo vai dizer assim, quando levantai as vossas mãos santa. Agora vamos lá. De dia eu estou usando a minha mão para pegar o copo de cachaça e botar na boca. De noite eu estou, Senhor, eu te amo, Senhor. Não vai funcionar desse jeito. As minhas mãos é instrumento para Deus ou para Satanás? A minha boca é instrumento para Deus ou para Satanás? Porque o profeta Isaías, uma certa vez ele entra no templo, no capítulo 6 de Isaías, que o seu rei, que era seu tio, morreu. Então ele perdeu toda aquela regalia. Porque agora vai entrar outro rei. Agora o rei que me apoiava morreu, meu tio. E agora ele entra na igreja com a mente diferente. Só que aí, quando ele abre os olhos, ele contempla a glória de Deus. Aí Deus agora vai tocar no pecado de Isaías. Onde era o pecado de Isaías? Na boca. Porque quando ele vê a glória de Deus, assim, que eu vou perecendo, porque eu tenho os lábios impuros. Eu tenho os lábios impuros. Aí é onde o anjo pega uma brasa e ali vai e toca na boca do profeta Isaías e purifica ele. Então, o que Deus quer fazer em mim e você nessa manhã é nos purificar de nossos pecados. Para que nós venhamos verdadeiramente ser pessoas cheias de Deus, irmão. Não cheias de engano, de mentira, de falsidade. Mas pessoas ser cheias de Deus, irmão.
dos nossos pecados verdadeiramente ser purificados, para que as nossas mãos venham ser instrumento de Deus, para que a nossa boca venha louvar a Deus, para que os nossos pés venham caminhar no caminho de Deus, para que os nossos ouvidos, irmãos, venham ouvir, irmão, não coisas, irmão, que não agradam, mas ouvir a voz de Deus, irmão, para que os nossos olhos venham contemplar, irmão, as coisas de Deus, porque está lá no Salmo 101, versículo, no Salmo 101, vai dizer assim, num dos versículos do Salmo 101, não porei os meus olhos naquilo que é má, o salmista Davi vai dizer isso. Então, assim, que o nosso corpo venha a ser templo do Espírito Santo, ou seja, que a nossa vida venha a ser um instrumento nas mãos do Senhor, não um instrumento para o pecado. Aqui ainda nesse primeiro tópico, nós vamos observar que a sua fé se manifestava em ações. A fé de Dorcas, o povo viu, e nós estamos vendo diante dessa leitura, que era visto com ações. Agora, vamos lá, irmão. Nós estamos com a Bíblia na mão. Nós dizemos que somos crentes. Nós damos a paz do Senhor. Nós ceamos, irmão. E quais são as nossas obras? O que o povo vê, irmão? Mesmo nós dentro de uma igreja. Mesmo nós dando a paz do Senhor, irmão, glória a Deus, sua vitória. Mas as nossas ações, o que o povo vê? O povo não vai acreditar por nós estarmos dentro da igreja. Por estar muita gente, irmão, enganosa dentro da igreja, tem muita gente que hoje não acredita no trabalho da gente. Tem muita gente hoje que não acredita em pastores. Porque tem muitos pastores que roubam, que dá em cima das irmãs na igreja. Tem muitas irmãs fazendo coisa errada. Ou seja, tem muita gente dentro da igreja fazendo coisa errada. E aqueles que fazem as coisas certas, os pessoal também não acreditam. Mas por causa de quê? Por causa justamente daqueles que, glória a Deus, aleluia, ceia, anda com a Bíblia, mas os outros olhos dizem assim, por isso que eu não quero ir para a igreja. Por isso que eu não vou ser crente. Onde é que o irmão está? Ah, irmão, pura cachaça, paz do Senhor, irmão. Salve vitória, irmão. Amém, irmão. Salve vitória, irmão. Porque senão o cara vai cair no bafo da bebida. Quais são as nossas ações, irmão? Pelo amor de Deus. Não cai na graça, mas cai na cachaça. Como é? Não cai na graça, mas cai na cachaça. Irmão, as nossas ações, ela é muito importante. Muito importante. Porque o que mostra que eu sou não é onde eu estou, é o que eu faço. É o que eu faço. Então nós vemos aqui nesse primeiro tópico em Dorcas uma vida cheia de boas obras no versículo 36. Agora vamos ver o segundo tópico. Uma vida que faz falta quando se vai. Você pode colocar como segundo tópico. Uma vida que faz falta quando se vai. Onde nós podemos ver isso? No versículo 39. No versículo 39 diz assim, ó, então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Ou seja, a morte de Dorcas fez falta. Ela era essencial para a comunidade. Os seus vizinhos, a sua parentela, a comunidade onde ela vivia, estava mostrando as boas obras de Dorcas para Pedro, um discípulo de Cristo, um apóstolo de Deus.
Agora vamos lá, irmão. Quando o povo se reúne para falar de nós, A orelha fica até vermelha. o que é que eles falam de nós? É só Jesus, doutor. Quais são as nossas ações? Porque aqui o povo se reúne agora para mostrar as boas obras de Dorcas. Há pessoas que, quando parte, deixam um vazio no coração de outras pessoas. Os pessoal estavam sentindo a falta de Dorcas, das suas ações, das suas obras. Ela era uma mulher de Deus. Era uma mulher que, na comunidade, os outros se sentiam bem perto dela. Irmão, eu ouvi, aí também isso não era um crente, não. E a gente da nossa parentela. Quando o marido chegar e diz assim, já chegou o cão, esse infeliz. A mulher dizia desse jeito. Chamando meu morto. Dizia desse jeito. Mas era com carinho. Ah, não tem como ter com carinho falar. Você acha que isso é carinho? Não. Chama... Tá chamando mal pra dentro de casa, velho. Chamando mal pra dentro de casa. Acredito que Mal, que sai. Agora vamos lá, vamos lá. Não que entra, que sai, né, É, o que sai. Vamos lá. Sabe o que ele fazia? Não. Ele cheirava cocaína, bebia e ainda batia na mulher. Né? Ela tratava ele com carinho desse jeito, né? Jamais. Uma patrona está querendo. Conhecida para todo mundo. Subiu. Não, tem vindo da rua. Hoje eles são separados. E ela traía ele. Tem negócio. Olha o que a droga traz. Então a morte de Dorcas fez falta. Ela era essencial na comunidade. Há pessoas que, quando partem, deixam vazio. A maior herança que deixamos não é o que temos, mas o que fazemos pelas outras pessoas. Irmão, o que nós podemos fazer hoje pelos nossos filhos, irmão? O que nós podemos fazer hoje pelas nossas esposas? A droga não vai dar um legado bom. A cachaça não vai dar um legado bom. Ah, mas assim, ó, pastor, é porque a minha mulher não prestava. E nós prestávamos, irmão, usando droga? E nós prestávamos bebendo, chegando em casa bêbado? Veja bem, irmão, a maior herança que deixamos não é o que temos, mas o que fazemos. Nós temos, irmãos, uma parte de culpa quando as coisas não dão certo. Mas só que nós, muitas das vezes, não reconhecemos, só bota a culpa nos outros. Porque isso já vem lá do Jardim do Éden. Sabe a mulher que tu me deste, Deus? Aí a mulher diz assim, sabe a serpente, Senhor? Ela que me induziu. Só que aí a gente não reconhece que levamos sofrimento para os outros, que trazemos problema, que as nossas ações, irmão, com droga, com bebida, com pecado, não tem paz. Não tem como ter paz numa casa de usuário de droga. Eu tenho experiência do que eu estou falando. Não tem como ter paz onde tem bebida.
A minha parentela no Ceará, quando se reunia, terminava um batendo no outro. A parentela da minha esposa não pode se reunir. O pau quebra. Bebida, droga. Não tem, irmão. E nós estamos aqui para se conscientizar. Se nós queremos paz, tem que começar por nós. Se nós queremos felicidade, tem que começar por nós. Mas sem droga, sem bebida. Isso é um pecado. Veja bem, uma vida que faz falta quando se vai. Quando a fé é verdadeira, até a ausência prega. Olha só, irmão, Dorcas estava o quê? Morta. E a vida dela, mesmo assim, ainda estava pregando na comunidade. Olha só. Olha o legado que ela estava deixando aqui. Mesmo na morte dela, ela estava sendo pregada. Estava sendo testemunho para a comunidade. Vamos lá, irmão. Na nossa ausência, graças a Deus que esse camarada não está aqui. Eu estou indo para casa, pelo amor de Deus, como já aconteceu. Em seguida, eu ligar para mim e dizer assim, pastor, segura esse homem aí. Deixa ele vir, não. Ah, mas é teu marido, meu. Eu tenho que voltar para casa. Pastor, não deixa não. Imagina aí. Já debaixo do sangue de Jesus. Eu não preciso nem aumentar e nem diminuir, irmão. Você imagina aí. Então, quando a fé é verdadeira, até a ausência prega. Amém? Vocês estão entendendo? Estão entendendo aqui? Nós estamos pegando alguma lição aqui com essa mulher, com dó. Como é a nossa vida na comunidade? Será se o cabo da bodega tem mais conhecimento que nós do que na igreja? Será nossa frequência é mais na biqueira do que na igreja? Nossas amizades é melhor com os parça? Lá da Praça do Corote, da biqueira, do boteco? Ixi, lá vem o crente falso. Eu estou cheio de cocaína no nariz, olha, irmão. Estou queimando os crentes. Estou falando mal da igreja. Oi, irmão, a paz do Senhor, irmão, sua vitória. Não, nós temos que ir. Ou é ou não é. Aí eu faço uma pergunta que talvez aí você queria talvez me perguntar, você na live. Pastor, eu só vivo tudo que o senhor prega, irmão, eu tento. Eu tento. Eu tento. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos buscar a perfeição. Deus diz ser de santo como eu sou? Santo. Ou seja, Jesus vai dar um ensinamento, nós não podemos ser mais do que o mestre e nem mais do que o seu Senhor. Por isso que a Bíblia diz ser de santo como eu sou santo. Nós não podemos ser maior do que Deus. Ou querer, né? Maior ninguém vai poder, mas querer. O apóstolo Paulo, ele disse aí meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não quis ser mais que Cristo. Ele tentou imitar Cristo. Se nós não estiver aqui, irmão, com esse sentimento, essas ações, nós estamos perdendo tempo aqui. Nós julgamos outras pessoas, mas na verdade nós olhamos para nós e nós achamos que nós não temos que mudar. Quem tem que mudar é os outros para suportar nós. Teve um interno que chegou para cá, eu fui cobrar um negócio dele e ele achou ruim. E eu peguei assim para ele, irmão, as portas estão abertas. Agora, se você não quer ser cobrado, faça o que é direito.
Disse assim, eu não estou aqui para ser repreendido, é só você fazer as coisas direito. Aí sabe o que ele disse na minha casa? Disse assim, eu vim para cá porque eu pensei que o senhor tinha mudado. Eu disse assim, eu tenho que mudar, você não. E muitas das vezes o interno é assim, ele chega aqui, tem que ver perfeição do pastor de Silão, mas ele mesmo só fala o que é errado e não quer ser corrigido. Mas eu tenho que mudar. Os outros não. A gente quer que o filho mude, a gente quer que a esposa mude, o pai mude, a mãe mude, mas a gente não quer mudar. Não, assim não funciona. Vamos lá para o terceiro e último tópico. Uma vida que testemunha até depois da morte. Versículo 42. Uma vida que testemunha até depois da morte. Versículo 42. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E muitos creram no Senhor. Vamos lá. Primeiro, Pedorou, Dorcas ressuscitou, e o milagre impactou toda a cidade. Irmão, vocês acham que nós chegamos aqui como? Como é que vocês acham que nós chegamos aqui? Vivo ou morto? Morto. Morto espiritualmente. Vou pegar um exemplo de Dorcas aqui. Dorcas morreu. Dorcas estava o quê? Morta. Só que Pedro orou pela morte. Só que aqui nós recebemos oração. Só que aqui, irmão, é intercessão direta. Agora eu te pergunto, quantas vezes precisou orar por Dorcas para ela ressuscitar, Leonardo? Não só. E por que nós aqui é debaixo de oração, intercessão, jejum, e alguns ainda continuam mortos aqui dentro? Morto nos seus pecados e delitos, ainda não conseguiu ressuscitar. E aí? Você que é o mais esperto aqui, Rodrigo. Que é o mais esperto. Bota a gente no bolso. Dá uma definição sobre isso aí. Por que Doca precisou orar só uma vez? E por que aqui essa casa é uma casa de oração? E aqui dentro ainda pessoas ainda continuam mortas. Porque a gente vê aqui, ó, para você entender melhor, a gente vê aqui, ó, ela estava morta, sim ou não? O morto fala? O morto crê? O morto não faz nada, né? Tá morto, né? Tá morto. Só que Pedro orou e ela foi o quê? Ela ressuscitou. Ah, já sei, porque o problema está no pastor Silão, não está em mim. O problema está no pastor de Silão, não está em mim, porque eu estou morto, e o pastor de Silão ora, e cada vez mais eu bebo, cada vez mais eu uso droga. Eu não ressuscito. E não ressuscito. Então o problema não está em mim. O problema está no pastor de Silão. Acredito eu que ela já fazia boas obras, né? Ela já era uma mulher espiritual, porque ela fazia as coisas certas, as coisas boas. Por isso que Deus era com essa mulher. Então ela pegou uma enfermidade, acabou morrendo, só que ela ressuscitou por causa disso. Acredito eu que surgiu isso daí também. Eu acredito assim, ela vai usar a vida para ser o segundo coração de Deus, mas ela tem uma comunhão forte com Deus, né? Então, Ela era do lado do homem, né? Do lado masculino e do lado feminino. Tinha que começar a obra e ela foi a melhor que tinha no momento. Amém. Leonardo, por que você não estuda mais a Bíblia? Porque você entende.
O discernimento que você deu aí foi um discernimento ótimo. Por que você tem medo, irmão, de pregar, irmão? Por que você tem medo de dar o ensinamento de Deus? Ah, como eu queria que Deus levantasse alguém, para não ficar aqui eu todo dia dando ensinamento. Aí, pronto. Vamos sair entendendo? daí. Vai te ensinar na feira. Tá entendendo? Ora Deus jejum. Ora Deus jejum, irmão. Irmão, você pode se tornar... O profeta falando. Ó, lá do Ceará está precisando de um coordenador, irmão. Não tem coordenador na casa de recuperação lá do Ceará, irmão. Pastor, ele tem visão, e o pastor só não levanta mais casa de recuperação nos estados porque não tem coordenador, não tem ninguém que tenha coragem. Agora, para ter um coordenador, tem que ser assim, ó. Não vou dizer assim, igual eu, mas que faça tudo. E você tem essa capacidade, cara. Você só precisa ter coragem. Você só precisa se entregar para Deus. A chamada é essa, irmão. Se entregar para Deus. Porque veja bem, agora você deu a resposta certa. Chega o meu filho todinho. Veja bem, por que eu oro para alguns irmãos ressuscitam aqui? Por quê? Porque veja bem, quais eram as obras de Dorcas? Agora vamos lá. Eu prefiro estar morto nos meus pecados e delitos. Eu não quero ressuscitar. Eu não quero ouvir a voz de Deus, não quero ouvir a voz da oração do pastor de Simão. Eu prefiro beber, eu prefiro fumar, eu prefiro usar droga. Essa oração dele vai surgir efeito. Aí o Deus, que é assim, ó, ouve a oração. Da oração ele vai analisar. Aí precisa também, para aquele que eu estou orando, querer. Só que ele não quer. Existe também esse entendimento. Pronto, eu vou te dar um exemplo, irmão. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo que vai fechar isso aqui. O povo rejeita Deus. Aí o povo começa a pedir o quê? Um rei. Samuel agora vai orar a Deus. O que Deus disse para Samuel? Samuel não ora. Dá o que o povo não ora. Não ora. Vamos lá. Samuel vai interceder por Saul. Porque Saul peca. Não foi uma decisão de Saul pecar? Saul não escolheu fazer o que é errado? Deus diz assim, até quando tu terás pena de Deus? Se nem Deus não teve. Aí muitas das vezes, irmão, a gente quer ter pena dos outros, a gente quer tirar a mão de Deus e colocar a nossa. A gente tem que ter um discernimento espiritual, irmão. Muitas das vezes a gente está orando por uma pessoa que não está funcionando, porque a pessoa também tem que querer. Porque vamos lá, um caso desse. Aí está lá o pastor